Ao longo da história, surgiram lendas e mitos sobre cidades misteriosas que teriam desaparecido para sempre. Essas cidades perdidas são descritas como lugares fascinantes, cheios de riquezas, tecnologias avançadas e mistérios insondáveis. Algumas lendas falam de cidades submersas, enquanto outras mencionam ilhas remotas e inacessíveis. Apesar de nunca terem sido encontradas, estas cidades continuam a despertar o interesse e a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Olá, viajantes da história! Preparem suas mochilas, peguem seu kit Indiana Jones, pois vamos descobrir 3 cidades ancestrais que fascinam os estudiosos até hoje. Já ficou curioso? Então, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Primeira cidade, Atlântida, a cidade perdida. Atlântida, a cidade perdida, é sem dúvida uma das lendas antigas mais conhecidas até os dias de hoje. A história surgiu na Grécia Antiga, sendo a sua primeira menção em um texto escrito no século IV a.C., e é citada em 2 trabalhos do filósofo Platão. Os trabalhos basicamente relatam um diálogo entre Sócrates e outros personagens, e abordam questões políticas, como classes sociais, papel da mulher na sociedade e direitos civis. A ilha de Atlântida era descrita como maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Segundo a lenda, Atlântida foi uma potência naval inimiga da Grécia, que vinha conquistando territórios através da Europa e do Oriente Médio. Esse poderoso império foi responsável pela maior tentativa de todos os tempos de invadir e escravizar Atena. Não é só o exército de Atlântida que falhou, como a ilha afundou no Oceano Atlântico por conta de um terremoto, desaparecendo para todo sempre. Embora a data da narrativa seja possível de ser indicada, há dúvidas em relação à data dramática, ou seja, em relação a quando a suposta batalha aconteceu. A história de Atlântida na mitologia grega começa quando Poseidon, o deus dos mares, se apaixona por uma humana e decide cercar a ilha com 2 enormes correntezas d'água, uma de água gelada e uma de água fervendo. Poseidon teve 5 pares de gêmeos com a mulher e um dos seus filhos foi Atlas, o primeiro governante da ilha de Atlântida. Só tem um detalhe: Platão não acreditava na existência de Atlântida, nem Platão nem o povo da Grécia Antiga. Então, de onde vem aquela Atlântida retratada nos livros e nos filmes como uma terra mágica, muitas vezes tecnológica, repleta de tesouros perdidos? Acontece que a lenda foi revivida por historiadores no período da Renascença e também foi expandida, incrementada e adaptada por escritores e romancistas da época. Segunda cidade, Tule. Outra história da antiguidade que é conhecida até os dias de hoje é a lenda das terras de Tule. Conhecida também originalmente na Grécia Antiga, sua existência é narrada em um relato factual e não em uma alegoria sobre o sistema republicano. No século IV a.C. havia um navegador e explorador chamado Píteas, que vivia na colônia de Massália. Píteas voltou de uma de suas viagens marítimas alegando ter encontrado o fim do mundo. Ele dizia ter navegado para longe do Mediterrâneo e desembarcado em uma ilha ao extremo norte do Oceano Atlântico, onde o sol quase nunca se punha, e onde a água do mar e a terra se fundiam em uma espécie de substância gelatinosa. É isso mesmo que você ouviu. O sujeito pegou uma caravela, um navio movido a remo e ao vento, e voltou dizendo que viajou até onde acabava o planeta Terra. Imagina o susto do navegador ao ver aquelas calotas polares pela primeira vez, e o sol brilhando no céu dia e noite. Píteas alega ter se encontrado com o povo nativo daquelas terras, descrevendo como bárbaros e camponeses humildes com longos cabelos loiros. Seus escritos contêm o primeiro relato da existência da aurora boreal por parte dos greco-romanos. Ao contrário da lenda de Atlântida, a história da ilha de Tule foi mais do que levada a sério. Ela se encontra em mapas e itens cartográficos dos gregos e dos romanos. Bom, isso porque os romanos roubaram dos gregos, é claro. Há uma enorme escassez de relatos e fontes em relação à viagem de Píteas, tendo ele sido considerado um grande mentiroso por alguns historiadores. Já existiam referências e relatos verbais anônimos na Grécia Antiga a respeito de terras longínquas, onde havia neve e sol o dia todo. Píteas foi somente o primeiro grego a dizer que realmente foi até lá, viu todas aquelas coisas magníficas e depois voltou para contar a história pessoalmente. O explorador relatou na sua viagem seu livro No Oceano, mas tudo o que sobrou deste livro são menções do mesmo por parte de outros autores posteriores.
Thule na Era das Navegações. Ao longo dos séculos, tanto a versão fantástica quanto a versão realista da história de Thule foram ganhando forma. A ilha de Thule já se encontrava no Mapa Mundi de Ptolomeu, um importante mapa mundial do século II d.C. Da literatura medieval em diante, Thule não é necessariamente uma ilha, nem se encontrava no Polo Norte, mas em qualquer lugar nas bordas do planeta Terra. A última Thule é citada em diversas histórias como uma terra sobrenatural que fica além das fronteiras do fim do mundo. A verdadeira Thule. Por muito tempo, houve discordância entre os estudiosos da antiguidade acerca de qual ilha ou qual país seria a tal Thule, relatada pelo explorador grego. O historiador romano Pompônio Mela supunha que Thule se encontrava no Oriente Médio. Já nos relatos de Tácito sobre a exploração da atual Inglaterra por parte de um general romano, é citado que a tripulação viu a ilha de Thule de longe enquanto fazia o trajeto ao redor da ilha britânica. Pesquisadores modernos supõem que a tripulação de verdade avistou a região da Escócia, não presente nos mapas daquela época. Hoje em dia, a localização verdadeira Thule não gera mais grandes debates. Historiadores modernos chegaram ao quase consenso de que a ilha para onde Pytheas viajou foi para a Islândia ou a Groenlândia. Bom, ainda resta aquela dúvida. Pytheas navegou mesmo até lá ou ele ouviu esse relato de alguém em uma de suas viagens e roubou a história para si? Nunca vamos saber. O que sabemos é que o local onde o explorador Pytheas habitou na época de sua vida, em que retornou da famosa viagem, hoje é a cidade de Marsella, localizada na França. Terceira cidade, Ilhas Afortunadas. Para os gregos antigos, terras magníficas que abrigavam os campos elíseos, onde viviam deuses, semideuses e humanos que eram felizes para sempre após a morte, as Ilhas Afortunadas também fazem parte da mitologia céltica, que estão presentes na literatura e cartografia romana, em relatos da antiga Idade Média, em contos medievais, histórias do rei Arthur e a sua real localização foi fonte de estudos e debates ao longo dos milênios. Para os cristãos, elas já representaram o Jardim do Éden, e houve até portugueses que pensaram que o tinham encontrado quando o Brasil foi descoberto. Não, você não entendeu errado. A humanidade passou boa parte da história comprometida com uma incessante busca pelo paraíso na Terra. E como tudo isso começou? Os Campos Elíseos representavam o paraíso na mitologia grega. O conceito era bastante semelhante ao do paraíso cristão e muçulmano, mas uma peculiaridade do paraíso grego é que alguns de seus habitantes tinham direito de retornar ao mundo dos vivos. Como você já reparou até aqui, as lendas vão ganhando novas versões ao longo da história. Então, onde exatamente ficavam as Ilhas Afortunadas para os gregos antigos? Bom, depende. Os Campos Elíseos são citados pela primeira vez pelo poeta Homero no poema épico A Odisseia, que narra viagens do herói Odisseu, também conhecido como Ulisses. Aproximadamente um século depois, os Campos Elíseos aparecem no poema Os Trabalhos e os Dias, do poeta Hesíodo. Neste texto, a região onde se encontra o paraíso é chamada pelo nome de Ilhas Afortunadas. Para Homero e Hesíodo, as Ilhas Afortunadas existiam no próprio planeta Terra. Não há uma localização exata nas menções de Homero ou de Hesíodo. Os gregos daquela época especulavam que as ilhas ficassem nos confins do Oceano Pacífico. O paraíso grego. Alguns séculos depois, as menções em relação aos Campos Elíseos indicam que os gregos acreditavam que eles se encontravam no mundo dos mortos, geralmente dado como comandado por Hades. Veja bem, a própria concepção de paraíso dos gregos mudou ao longo dos anos. Antes, só eram permitidos os escolhidos pelos deuses. Posteriormente, em um contexto mais politizado da Grécia Antiga, a história do paraíso foi desenvolvendo um viés moral melhor definido. O paraíso passou a ser receptivo para todos os corajosos, os íntegros, os puros de coração e por aí vai. Existem até mesmo versões da mitologia grega em que a pessoa que se propusesse perante os deuses a reencarnar 3 vezes e passasse no julgamento final em todas elas, recebia permissão para frequentar o local mais consagrado do mundo dos mortos. Esse elemento foi incorporado em uma época onde os mitos envolvendo reencarnação tornaram-se comuns. As Ilhas Afortunadas aparecem em diversos mapas ao longo da história. Os romanos inicialmente apontavam sua localização no Oceano Atlântico, próximo da Espanha. Posteriormente, o cartógrafo romano Ptolomeu chegou a dar as coordenadas da ilha em seu famoso Mapa Mundi, que citamos anteriormente. Do renascentismo em diante, ficou definido que as Ilhas Afortunadas, na verdade, eram as Ilhas Canárias.
você já conhecia algumas dessas histórias, deixe aí o seu comentário nos contando o que achou. Não esqueça de dar aquele like e de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.